Eu sou Luísa Mandetta e nesse vídeo a gente continua a sequência aqui no nosso canal do YouTube sobre o manejo do estresse para cada um dos 9 tipos no Eneagrama. Você já tem um vídeo sobre o manejo do estresse para o tipo 9 e hoje a gente vai falar sobre o tipo 6, o estressadinho, né? Nós que somos tipo 6, a gente costuma ter uma cabeça, né, uma mente mais acelerada, um olhar para a vida muitas vezes, independente do subtipo, mas muitas vezes assim para o combate, para o conflito, mesmo que velado, né? Mesmo que às vezes com um rosto muito amigável e muito amável, a gente tá ali meio que preparado ali, se alguém dá o bote, a gente vai pra cima. Então, a vida pode ser muito desafiadora, se ela for norteada pelas nossas paixões apenas. A gente tem que trazer virtude. Lembrando que a paixão do tipo 6 é o medo, e naturalmente ele vai ter uma motivação básica, a motivação básica de olhar, de se manter seguro, né? Então ele vem para a vida olhando o que pode ser risco para ele, e a virtude do tipo 6 é a coragem, né? Muito voltada a agir pelo coração, muito voltado a acreditar que as coisas vão dar certo. Então uma é meio que o remédio da outra, né? A virtude de fato é um remédio para a paixão. A paixão, se bem controlada, nos leva, qualquer um dos 9 subtipos, a lugares muito interessantes, mas quando a paixão domina a gente já não é mais norteado, né, por essa motivação básica, a gente é sequestrado por ela. Então você já não é mais você já não tem mais aquele contato ali com a sua essência, você é só um marionete mesmo, né, da sua paixão e das coisas que falam de fora. Isso é muito grave para o tipo 6, porque por causa da paixão do medo, por ter essa paixão, né, essa inclinação de buscar o que é seguro, e também, através de uma das explicações que para mim faz muito sentido, através da ótica do Eneagrama, através da linha, né, que fala sobre os tipos do triângulo, já falei sobre isso aqui no canal em algum vídeo, mas que fala sobre os tipos do triângulo. Então o 9, o 3 e o 6 seriam tipos que reprimem o próprio centro. Então é como se o 6 tivesse todas as habilidades, né, de um mental predominante, e ele reprimisse isso. Então uma das consequências seria: eu preciso de uma validação externa para bater o martelo, para garantir uma certa segurança no que eu penso. Isso pode ser muito desafiador, porque piscou o olho, o tipo 6 ele pode virar um fanático de qualquer coisa que às vezes não é bom, né? Todos nós somos dependentes, né? Interdependentes, né? Nós nascemos incompletos, né? Acho que não era pra gente nascer de 9 meses, porque, enfim, a gente nasce, não consegue nem segurar o pescocinho, a gente precisa de tudo, né? Maria Montessori falava que um bebezinho de 1 ano é um enfermo, ele precisa de apoio para tudo. Se ele ficar sozinho, ele literalmente morre, né? Então, nós somos seres interdependentes, mas, e tudo bem, né? Mas a gente tem que olhar para o que nós estamos dependendo, o que nós estamos presos, porque de fato pode ser algo que seja só para alimentar a paixão, que é o medo, que busca segurança, e que distancie da essência, como essa integração de ter a paixão, claro, do medo, mas também de ter coragem, né, de ter a paixão como norteador, e também ter coragem, também né, agir conforme não só a mente, mas também o coração e também o físico. Esse é um dos grandes desafios, né? Aliás, o Eneagrama ele dá vários caminhos, várias rotas de fuga em relação à prisão, à própria personalidade. Uma delas é o centro de inteligência. Então nós somos predominantemente mentais, nós quem? Tipo 6, tá? Então o tipo 6 é predominantemente mental, e ele ganha muito se ele conscientemente visitar o centro emocional e o centro físico. E isso é uma das coisas que a gente precisa buscar, né, como estudantes de Eneagrama, como estudantes de autoconhecimento, fazer isso de uma maneira clara, de uma maneira consciente, não fazer isso de vez em quando por lapsos, né, de sorte até. E outra coisa que a gente pode fazer muito também para o nosso desenvolvimento, para a gente, né, conseguir ter uma vida um pouco mais integrada, mais, né, significativa, é gerenciar o estresse. Então esse é o ponto desse vídeo, tá? Lembrando que na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Eneagrama, a gente tem uma aula inédita toda semana, e no seu módulo de estresse você tem essa aula completa, porque enfim, tem 12 itens aqui que eu separei pra gente falar, baseado no livro da Susanna Stabi, tá? Esse livro ele tá aqui nas descrições do vídeo para você que quiser. Infelizmente eu não tenho a versão dele em português. Se alguém souber que se já tem esse livro em português, eu tô pedindo para meus alunos. Eu procurei e não achei, tá bem? Se alguém souber se tem essa versão em português, ajuda muito, né? A gente que tá estudando. Mas, por enquanto, eu vou pegar alguns tópicos do que ela falou no módulo estresse, lá da Escola 963. Como que entra na escola? Na descrição do vídeo você também tem o caminho para entrar na escola.
é super tranquilo de entrar, financeiramente ultra barato para tudo que você vai receber, mas precisa de tempo, gente, precisa de investimento de tempo. Não adianta entrar para a escola se o Enneagrama for para você uma grande brincadeira, uma grande conversa de mesa de bar, porque lá precisa de tempo, são mais de 200 aulas agora, acho que a gente já está em mais de 200 aulas, aula inédita toda semana, não que você precisa assistir todas, mas de fato lá é para um grupo mesmo seleto, a gente tem por volta de, estou falando que julho de 2024, a gente tem por volta de 60 alunos, então é um grupo super seleto que ama desbravar o Enneagrama e trocando ideias, né? Então eu fico muito feliz que nas sessões de comentários das aulas sempre tem gente recheando os comentários, no nosso grupo do Telegram, sempre gente trocando informação, e o Enneagrama é isso, né? O Enneagrama ele precisa sair da teoria e ele precisa ser vivenciado. Eu sou uma pessoa que levanta muito a bandeira da tradição do Enneagrama, eu amo isso, mas ele precisa ser vivenciado, né? Precisa ser vivenciado, a gente precisa sair da teoria, senão a gente fica muito nos estereótipos. Então é muito bom quando tá lá na escola e a gente fala, nossa, o meu marido é um tipo 6, né? O meu filho, o meu sócio, e a gente vai trocando essas informações e recheando, né? E ilustrando, colocando um pouco mais de luz no que a gente tem aprendido. E aprendido para quê? Para melhorar, né? Para melhorar o nosso convívio com os outros, os nossos resultados, né, levar uma vida um pouco mais significativa, já que a gente está numa era de ausência de sentido, né? Então, esse vídeo, de fato, o meu intuito com ele é que você, que é tipo 6, você entenda o seu caminho de estresse, né? O porquê que você entra nesse caminho de estresse. Então, lá na escola a gente tem um módulo de estresse com as aulas completas, por que entra, como que o tipo 6, porque fala, mas fulano, será que é fulano é tipo 6? Nem parece, né? Mas às vezes ele tá num momento de estresse, né? Às vezes o momento de estresse pode durar alguns minutos durante o dia, pode durar alguns dias na semana e pode durar anos, né? Durante anos a pessoa pode viver no estresse. A diferença é que você, que é um estudante de Enneagrama, você meio que tem uma responsabilidade de virar essa chave, né? De virar esse jogo, de entender, opa, eu tô indo pro meu movimento de estresse, né? Eu tô indo pro meu ponto de pegar o pior de mim. Então eu posso reverter. Opa, já entrei no estresse, não percebi, já entrei no estresse. Como é que eu manejo isso? Então, essa sequência de vídeos é justamente para isso, tá? Aqui no YouTube eu faço um pouco mais ligeiro, né? Eu separei aqui acho que uns 12 tópicos e aqui eu vou falar 3, tá? Que é o que eu consigo falar aqui, mas querendo saber completo, vai lá na escola. Vamos lembrar então do símbolo do Enneagrama. O 6, ele tá ali no mental, né? Então, ele tá no meio dos mentais. E se você for olhar o contra-flecha dele, ele encontra com o ponto 9 do Enneagrama, tá? Então, olhando para o contra-flecha, contrário à flecha, é um pouco mais difícil. Então, seria, teoricamente, o nosso desenvolvimento. Então, o 6 precisaria olhar para as melhores características do 9, e aí eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas, bom, lá na escola tem aulas completas sobre isso, e é assim, ó, caminho de modificação de vida, entender isso verdadeiramente, sabe? Como é que você sai do mental e vai pro físico? Como é que você sai da paixão, do medo, e olha para a paixão da indolência de forma positiva? Então tem um monte de coisa lá para transformar a vida, caminho de transformação mesmo. E o caminho a favor da flecha seria o ponto 3. Então, o 6, no seu pior, encontra as piores características do ponto 3. Luísa, mas tem um monte de coisa do 3 que eu vejo que eu posso melhorar. Claro, né? Inclusive, lá na aula de desenvolvimento de cada tipo na escola, eu explico por que esse conceito de estresse ele é considerado um erro, né? Um erro de tradução, um erro de interpretação histórico dentro do mundo do Enneagrama, e também eu explico por que eu gosto desse erro. Eu chamo de petit gâteau, é um erro bom, a gente usa e abusa dele para o nosso desenvolvimento e também para o nosso entendimento, então não vamos brigar por conta disso. Mas o 3 é um grande caminho de desenvolvimento para o 6, tá bem? Quando ele tá consciente, tem um monte de coisa. Só que esse vídeo não é para falar sobre isso, esse vídeo é para falar que, ó, você já entrou no estresse, e como é que você faz, né? Como é que você faz de fato para reverter isso? Ou, né, como é que você faz para não entrar nesse caminho do estresse? O estresse, ele nos encontra muito quando a gente não atende a nossa motivação básica. E a motivação básica do tipo 6, você já sabe, enfim, buscar segurança, né? Seja ela em status, carreira, segurança mesmo, né? Ter alarme na casa, enfim, segurança no relacionamento, segurança em várias questões. Então, cada um vai depender do subtipo, vai depender, enfim, né? Das experiências de vida da pessoa, né? Do que ela foi criado, da cultura, né? Uma pessoa na Dinamarca tem uma noção, né? Uma expectativa de segurança totalmente diferente, né, de mim, que estou aqui hoje, né, 2024, em Campinas. Então, são coisas completamente diferentes dependendo do nosso contexto. O que eu quero dizer para vocês
é que tudo que for ameaçando essa motivação básica, e cada um dos 9 tipos tem uma motivação básica diferente, tudo que ameaçar vai e pode te levar para o estresse se você tiver meio desacordadão. Todos nós estamos meio desacordadões durante a nossa vida. Então eu vou dar 3 dicas aqui para você se ligar em relação a não, né, a você ficar um pouco mais esperto para não ficar caindo no estresse o tempo todo, tá? Para não pegar as piores características do tipo 3, para não estressar as pessoas ao seu redor, para não afastar você dos resultados que você quer, afastar você das pessoas que você quer. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fiz uma imersão, né, de Enneagrama, sei lá, bota uns 8 anos atrás nisso, devia ter umas 60 pessoas nessa imersão, e é muito impressionante porque quando a gente faz esses trabalhos de Enneagrama, é muito legal ver os tipos, né, os painéis, né, quem teve no nosso evento da Escola 963 também, acho que foi 2023, desculpa gente, eu sou meio 2022, né, que foi o nosso evento presencial, a gente pôde fazer os painéis, a gente, né, esteve com pessoas dos mesmos instintos, dos mesmos tipos, dos mesmos subtipos, e aí fica muito interessante de perceber o tanto que cada ser humano é único e como existem padrões de comportamento. Tudo isso para te contar que nessa imersão ficou muito claro tanto que os tipos 6, eles são muito sensíveis e vão muito mais às lágrimas, né? Todo mundo não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sensível, né? Mas não sou muito de chorar. Então, mas é bem comum que o 6 ele se emocione muito, até muito mais do que tipo 2, até muito mais do que tipo 4. Então tem uma sensibilidade forte, tá? E ela é meio afobada, assim, porque nós somos mentais predominantes, então muitas vezes se a gente não der conta disso, isso fica meio confuso na nossa vida. No sentido assim, nós precisamos nos relacionar, isso é uma coisa importante para todo mundo, né? Para todo mundo, mas o 6 tem um peso muito grande, as relações, independente de subtipo, e ao mesmo tempo a gente toca fogo nessas relações, sabe? Então, a primeira dica, a gente precisa ficar muito esperto, e ela tem a ver com isso, né? Que é assim, olha, tente confiar na outra pessoa até que ela não dê razão para isso. E lembra de uma coisa, a gente já vem pro mundo meio que achando que o outro vai nos trair, né? Meio que achando que o outro já tá pensando numa outra coisa. Eu me lembro de uma tipo 6 uma vez que ela tinha, sei lá, tava numa sociedade com 2 sócias e ela saiu da sociedade meio que repentinamente e aí uma sócia falou, beleza, é isso que você quer, boa sorte, né? E tudo bem. E a outra meio que paralisou, falou assim, mas como assim você vai sair agora, né? E essa tipo 6 falou, não, mas pra mim vocês já estavam até sabendo, né? Então tem uma coisa do tipo 6 que é assim, olha, muitas vezes o 6 ele fica meses ou anos matutando uma coisa na cabeça, meio que em segredo, meio que de uma forma até obsessiva, a ponto daquilo já tá determinado, e aí na hora ele vai lá e decide aquilo como se aquilo já fosse conversado com as outras pessoas, e as pessoas se assustam. Então, ao mesmo tempo que ele pede coerência e previsibilidade do outro, né, pede ou espera, ele pode ser muito imprevisível e muito incoerente. Luísa, só o 6 sexual ou só o 6 social? Não, gente. Né? A gente quando pensa em imprevisibilidade, impulsividade, talvez a gente lembre um pouco mais do 6 sexual, do 6 contrafóbico, mas olha, 6 autopreservação também faz isso, 6 social também faz isso, tá? Então tem uma coisa muito forte de ser um pouco imprevisível, né, nos relacionamentos, e cai um pouco nessa questão de meio que não confiar no outro, sabe? Então, talvez eles estejam indo para um caminho e eu já vou me preparar aqui para sair, para ir para um outro caminho, que foi o que essa pessoa pensou. Olha, elas já estão pensando numa outra coisa, era uma sociedade de 3 pessoas, elas já estão pensando numa outra coisa, então deixa eu já seguir meu caminho. Mas não foi discutido com as outras pessoas e não era nada daquilo, né, que aquelas outras pessoas, né, não estavam pensando nada do que ela pensava, que ela achava que as duas queriam seguir caminhos sozinhas, né, tudo. Entende? Então tem muitas vezes que o 6, ele, por não confiar, ele se coloca em situação de romper relacionamento. Então a primeira dica é, confie. É difícil, né? Porque você fala assim, confie, tá bom, mas assim, no dia a dia, né, no dia a dia, assim, pode ser muito complicado, por quê? Porque desde novinho, cada um veio com a sua estratégia. E a estratégia do 6 é uma estratégia assim, ó, eu preciso desconfiar para me proteger, né? Eu preciso colocar aquela pessoa a xeque, até eu saber de fato se ela é confiável ou não. O problema é que ela passa a vida inteira desconfiando de pessoas que são muito próximas, que nunca deram motivo para ter desconfiança, tá? Então é essa a questão. Então vamos lá. Se a busca do 6 é por segurança, você que é 6 precisa entender que se você derrubasse isso é uma dica que o Domingos Cunha dá, que é fantástica, né? O Domingos Cunha, professor de Enneagrama, que é fantástica, que é assim, ó, derruba isso em 40%. Então, se você não confia nas pessoas, né, lembra que, assim, se você confiar um pouco mais, vai te ajudar muito.
né? Ou você desconfiar 40% do que você já desconfia já vai te ajudar muito. É bom a gente desconfiar dos outros, é bom a gente julgar o outro, você não pode condenar, né? Mas é inerente ao ser humano o julgamento, a desconfiança. A gente só tá aqui porque os nossos antepassados julgaram que era risco, o que não era, né? Então, o que não é legal é o julgamento e o movimento que o 6 faz, que é a exclusão, né? Então, eu julgo, eu condeno e eu excluo. Não quero você na minha vida, não quero ver mais, não quero mais isso, vou mudar de vida, entende? Então esse movimento de condenação e exclusão pós-julgamento que é o complicado, tá? A primeira dica então é essa, gente. Dê chance para a pessoa, confie na pessoa, porque se você está em todos os seus relacionamentos com um nível de desconfiança muito alto, provavelmente você vai entrar em estresse, provavelmente você vai deixar os outros estressados, né? Então quem nunca conviveu com tipo 6 que recebeu um monte de mensagem querendo checar alguma coisa, vida profissional e vida pessoal, tanto faz, mas assim, querendo checar, querendo fazer checklist em cima de checklist, querendo controlar as pequenas coisas, querendo controlar onde tá, né, para onde foi, e enfim, então uma série de controles que o 6 pode fazer quando a desconfiança está muito mais presente do que deveria estar, tá bom? Desconfiança é bom, mas a gente tem que manejar ela e não ser sequestrado por ela. Segunda dica, então, tem uma coisa muito interessante do 6, e aí quem é da escola tem os vídeos sobre mecanismo de defesa. Me desculpe que eu não sei se tem esses vídeos aqui no YouTube, se não tiver me cobra que eu até posso fazer aqui, mas lá na escola tem os vídeos completos sobre mecanismo de defesa de cada tipo. É bem interessante para descobrir um monte de coisa. Lá na escola também a gente tem bastante profissional, né, terapeuta que atende gente. É muito legal para você que atende gente através do Enneagrama descobrir o mecanismo de defesa, porque é bem comum, só um parênteses aqui, né, mas é bem comum você receber cada vez mais, né, clientes, pacientes que já conhecem o Enneagrama e que estão com dúvida do tipo e subtipo, ou que estão com o tipo e subtipo errado. Então você tem que juntar um monte de coisas, né, como motivação básica, como o olhar para a vida, as feridas de infância, como reage na raiva, como reage na tristeza, mecanismo de defesa, subtipo, instinto. Vixe, gente, sério, tem um monte de coisa que você pode juntar para ajudar, né? Tem autores que falam que 70% das pessoas estão identificadas erradas, e eu tendo a concordar, né? De acordo com o meu tempo aqui de 10 anos de sala de aula de atendimento individual, que de fato tem muita gente identificada errada, inclusive profissionais de Enneagrama. Então, isso pode ajudar. Mas então, fechando parênteses, para a gente falar sobre o mecanismo de defesa do tipo 6, que é a projeção, essa segunda dica, ela fala sobre isso, né? Preste atenção, tá? Vou ler aqui, né? Preste atenção quando você está observando os motivos, né, escondidos da pessoa. Então, quando você está convivendo com outro e buscando ali, né, aquelas agendas ocultas. Então, o que a pessoa está falando, você está observando se é coerente com o que ela faz, né? Então, o tempo todo a gente vai olhando, observando as pessoas através dessa ótica. Então, perceba se isso você também não está exagerando, tá? Pode ser um dom seu, né? Então, muita gente é muito bom de oratória, muito bom de fala, e o tipo 6, ele é muito bom nisso, né? Ele chega no ambiente, ele percebe através da obra, né? Através do que a pessoa faz, não do que ela fala, se aquilo ali é coerente ou não. Então, pô, uma baita habilidade legal para a vida profissional, para a vida pessoal, é interessantíssima. Agora, o excesso disso vai fazer com que você fique o tempo todo pensando no pior cenário, vai fazer com que você fique todo até um pouco cínico, sabe? Falando, né? Em qualquer momento você, relacionamento, assim, você já chega com o pé atrás, sabe? Assim, já chega do contra, né? Então, vamos pra praia? Não, eu prefiro campo. Ah, então tá, vamos pro campo? Não, agora eu tô preferindo praia, né? Então, é gostoso você conviver com uma pessoa do contra, é até bom, né? Uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que traz um cenário, um viés diferente, é até bom. Hoje em dia tá todo mundo meio binário, assim, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, então não penso nisso, não posso fazer isso, né? Então, é gostoso uma pessoa que tem um olhar mais amplo. Mas o tempo todo, só para implicar, só para alimentar, né, a paixão do medo, para alimentar o desejo de segurança, para alimentar esse sequestro que o medo dá, que é assim, putz, ele tá falando uma coisa, mas tá fazendo outra. Ele veio me pedir uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Entende? Então, para alimentar essas questões, pode ser que o tipo 6 ele fique muito ligado nesse movimento, nesse padrão, que é o padrão de ficar olhando agendas ocultas, tá? Então a segunda dica abra mais seu coração, né? Então quando você tá em ambientes novos, quando você tá
né, se você é um estudante de Enneagrama, se você é um tipo 6, eu tenho certeza que você já recebeu a dica de se colocar em situações novas, de conversar com pessoas diferentes, de pensar fora da caixa, de fazer um curso que não tenha nada a ver com a sua área, de se colocar em risco, porque muitas vezes a gente tem medo de fazer coisas novas por medo de ser julgado, por medo de errar, por medo de colocar a cara a tapa. Então, se você está nesse movimento, né, de querer buscar o seu desenvolvimento através de, né, colocar a cara no sol, também se abra para não ficar buscando as agendas ocultas das outras pessoas, né? Então se abra nesse sentido, porque pode te ajudar bastante. Resumindo, então, essa segunda dica seria: preste atenção quando você está em cenários diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes na sua vida, o tanto que você não olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e fica buscando coisas ocultas que muitas vezes nem existiram, tá bem? Uma boa dica para isso é dar uma olhada para o seu histórico de vida de uma maneira assim, ó, com autocompaixão, mas também com seriedade, sabe? Mas também com clareza, de olhar o tanto de vezes que você imaginou que seria tal coisa. Nossa, essa pessoa vai puxar meu tapete, essa pessoa tá me boicotando nas escondidas, essa pessoa vai me trair, essa pessoa vai me atacar. Então dá uma olhada no seu histórico de vida, o tanto de vezes que você já pensou sobre isso, que você inclusive já até acusou uma pessoa em relação a isso, né? Lembra, né, o mecanismo de defesa de projeção? Então que você já acusou alguma pessoa disso, injustamente até, e dá uma olhada em quantas vezes isso de fato foi real ou não, né? Isso foi de fato real ou coisa da sua cabeça que a sua cabeça foi imaginando. E você vai ver que você vai ter uma vida um pouco menos autocontroladora e controladora dos outros quando você perceber, quando você se abrir, né, para esse relacionamento um pouco menos cheio de defensiva, tá bem? Então a segunda dica seria prestar atenção se você está olhando demasiadamente por agendas ocultas do que acontece, né? Tá numa situação esperando o pior cenário, esperando que a pessoa vai te trair, esperando que a pessoa vai te atacar, esperando ou imaginando que estão falando ou te julgando de uma maneira negativa pelas suas costas, lembra que isso pode ser um sequestro do medo e não de fato a sua essência, né? Vamos lembrar que a gente precisa esperar o melhor das pessoas, tá? Sem ser inocente, sem ser ingênuo, né? Em demasia, mas esperar o melhor das pessoas pode inclusive florescer algo em pessoas que nunca se viram vistas. E isso é um dos papéis do tipo 6, inclusive. Ele é muito bom nisso, de fazer o outro brilhar, fazer o outro buscar o seu melhor, fazer o outro sair de onde está, né? E, né, quando o 6 está, obviamente, né, desenvolvido, evoluído, pronto para olhar para suas próprias mazelas e se desenvolver, ele encontra com uma outra pessoa e deixa ela melhor, né? Então, se a gente ficar desconfiado demais, a gente pode elevar em nós o que não tá legal e transbordar isso nas outras pessoas, nos relacionamentos, tá bem? A última dica desse vídeo, e aí quem quiser assistir mais dicas de transformação, vamos lá para a escola para assistir a aula completa, mas a última dica para esse vídeo seria: aceite os elogios, né? Aceita quando o elogio vem. Muitas vezes o estresse do tipo 6 se dá porque a ansiedade, ela é algo que pode ser até um pouco positiva pra gente, né? Muita gente fala que produz mais quando tá ansiosa. A ansiedade, ela pode ser um motor, né, de combustão, assim como a ira, né? A ira, ela pode ser um baita motor de combustão, ou ela pode ser alguma coisa que vai nos destruir, corroer os nossos relacionamentos. Então a ansiedade, de fato, ela pode ser um motor mesmo, sabe? De você te ajudar a sair da onde você está, de te ajudar a ver situações e pessoas que você precisa se afastar. Então dê ouvido, né? Sinta essa ansiedade e preste atenção no que ela está tentando te mostrar. O que você precisa fazer é sair desse ciclo de vez em quando. Então não dá pra ficar estressado o tempo inteiro, né? Tudo bem você ser estressado, mas não dá pra você ficar estressado o tempo inteiro. Não dá pra você ficar ligadão o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro, 9 horas da noite, querendo checar e-mail, checar mensagem, né? Esse é o grande desafio. Então, a questão dos elogios é como se fosse assim, olha,
O 6, ele pode viver a vida numa panela de pressão, ele pode produzir mais quando o bicho tá pegando, ele pode se sentir bem quando tá todo mundo meio, né, o que teve de gente agora na pandemia, né, tipo 6, que falou, nossa, eu tô tão tranquilo, eu tô tão calmo, eu tô sendo luz aqui, né, radar, farol para as pessoas ao meu redor, eu tô acalmando todo mundo, então porque a gente se sente até um pouco confortável, não é só quem é tipo 6, tá, mas isso acontece bastante com o tipo 6, a gente se sente um pouco mais confortável no caos, né? Então, o caos é a nossa zona de conforto de uma certa maneira. E não aceitar elogio é uma negação, se eu puder falar assim, de saída desse caos. Então é como se você estivesse o tempo todo numa panela de pressão, o tempo todo se cobrando, o tempo todo esperando o julgamento, o tempo todo esperando o resultado ruim, o tempo todo esperando catástrofe chegar. E quando tem algo bom para celebrar, você quer fugir daquilo, porque você não está acostumado com aquilo. Tá? Então presta atenção nisso, quando o elogio vem, a gente tende ou a racionalizar, falar, eu não mereço, ou a achar que a pessoa quer alguma coisa da gente, quando de fato a gente devia lembrar que a panela de pressão da vida inteira, ela precisa parar de funcionar um pouco. Né? Esse estresse, essa ansiedade de vida inteira, ela precisa ter uma pausa. E as pausas, elas seriam celebrar conquistas. Então, no meio, muitos tipo 6 falam, eu tô tão cansado que eu quero desistir, né? E aí eu lembro sempre do conselho da minha coach maior, minha mãe, né? Que ela fala assim, Luiz, você não precisa desistir, né? Você precisa descansar. Então, no meio do caos da semana, vai, descansa, some, desliga o celular. Então, é mais ou menos isso que a gente, que é tipo 6, tem que fazer, sabe? Assim, no meio da confusão, do caos do dia a dia, a gente precisa reservar ilhas, reservar momentos, né? Cada um vai fazer isso como dá, né? Às vezes você pode, sei lá, ir para um salão de beleza, fazer uma massagem no final do dia. Às vezes você pode apagar as luzes da sua sala, do escritório e ficar 15 minutos fazendo alguma coisa que te faça bem. Mas o fato é que você tem que separar tempo na sua agenda, tempo no seu dia, tempo na sua semana para celebrar o que você faz bom, né? E receber um elogio é uma celebração de coisas que você faz bem. Um dos desenvolvimentos para o tipo 6 é sentar e escrever 30 coisas que nós fizemos, né? Que o 6 fez durante a vida, que foi muito legal. E muitas vezes a gente tem uma cegueira em relação às nossas conquistas, cegueira em relação os nossos sucessos, e lembrar disso pode ajudar muito, né, na nossa insegurança, na nossa autoestima e na nossa iniciativa de fazer coisas novas, tá? Então, receber elogio, não receber elogio, significa que você não está querendo dar uma pausa nesse estresse constante, nessa ansiedade constante. Então, você está viciado em adrenalina, você está viciado na ansiedade. A ansiedade minimamente dosada, ela é boa para você, ela te levou aonde você está, mas ela o tempo todo, ela vai de fato te adoecer, te afastar das pessoas, né? Então, o 6 pode ter esse ciclo de medo, busca de segurança, achar que o outro vai atacar, e aí ele corta o outro da vida dele, porque é mais fácil cortar. Então, cuidado com isso, cuidado com essas percepções. Tem muito 6 que tem se visto muito isolado, principalmente nos últimos anos, né? Eu tava conversando com uma tipo 6 essa semana e ela falou, nossa, eu preciso voltar, ela, enfim, né, faz tudo muito home office, tudo muito dentro de casa. Ela falou, eu preciso voltar a fazer coisas fora, porque eu sinto que eu tô perdendo algumas habilidades, né? Obviamente isso não é só pro tipo 6, mas o tipo 6 precisa se preocupar com isso, porque muitas vezes é tão estressante, né? O achar que vai ser atacado, o achar que vai ser julgado, que tendo fobia social ou não, tendo um transtorno ou não, o relacionamento com as outras pessoas começa a ficar muito tão difícil e sem prazer, que ele vai preferindo se isolar. E quem é da escola sabe que a gente tem uma aula sobre solidão, que é uma aula que alerta muito, e eu explico a diferença de isolamento e solidão para cada tipo do Enneagrama e o quanto isso pode nos adoecer. Se você é mulher, fica de olho, porque isso é até um pouco mais danoso para as mulheres, tá? Então, receber elogios significa que, de fato, você acredita no que você faz, você tá fazendo de coração, você não tá acovardado, você tá dando uma pausa no estresse, você também tá abrindo um champanhe para celebrar de uma maneira não narcotizada, mas de uma maneira, né, tendo um descanso ativo, tendo uma celebração positiva. Então você está dominando essa ansiedade, você está dominando esse medo e levando ele mais como ali o seu cachorrinho de estimação e não você sendo dominado por ele, tá bom? 3 dicas então para você ficar ligado se você está entrando aí muito nesse ciclo do estresse ou não. 3 dicas para você ficar de olho, para você não entrar. 3 dicas para você ficar de olho, para você sair quando possível. E também, por que não, para você ajudar quem é um tipo 6 que você ama na sua vida, tá? Então o caminho de desenvolvimento, ele é de dentro para fora, é só a pessoa que consegue fazer. Mas você que convive, né, com o tipo 6, saiba que muito do que você faz também pode o levar para o estresse. E a mesma coisa, assim, você pode ajudá-lo a sair do estresse.
né? Então é interessante, principalmente quem lidera tipo 6, quem trabalha junto, quem, né, cuida de alguma maneira, sendo pai ou mãe ou não, de tipo 6, é interessante você saber o quanto você pode ajudar, qual que é o caminho de roda de fuga para ele buscar a sua integração, né? A gente chama no Enneagrama a junção da paixão com a virtude, com ideias sagradas, né? De uma pessoa íntegra, né? Integrada, com um pouco de personalidade, com bastante de essência e não só sendo dominado, né? Então aqui, quem é estudante de Enneagrama não tem aquela chancela de falar, eu faço isso porque eu sou tipo 6, né? Fulano faz isso porque é tipo tal. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente já descobriu que a gente é muito além do nosso tipo, né? Eu tenho um curso, inclusive, que chama Enneagrama Além dos Tipos, né? A gente é muito além do tipo. O tipo 6, ele é muito mais fé, coragem, né? Força do que medo. Muito mais, né? Se assim ele quiser. É claro que só querer não dá, né? Então todo mundo quer ser mais corajoso do que medroso, é claro. A gente precisa ter estratégias claras que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. E uma das estratégias é dominar, conhecer e reverter o estresse. Então, fica de olho nessa sequência. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Não deixa de curtir, porque a maioria das pessoas que assistem não curte e não se inscreve no canal também. Então, se inscreva porque você vai recebendo os vídeos mais rápido e me ajude a compartilhar esse vídeo para que a sabedoria do Enneagrama chegue a muito mais pessoas, deixando a nossa vida melhor e a vida das pessoas melhor. Um grande beijo meu e até o próximo vídeo.